Imagina passar a madrugada inteira em pé, na guarita de um condomínio de luxo, vendo carro importado entrar e sair, festa na área gourmet, riso alto na varanda. E, ao mesmo tempo, saber que se alguma coisa der errado, um assalto, uma invasão, uma discussão que sai do controle, é você, o vigilante, que vai estar na linha de frente com salário apertado. Pouca gente te chamando pelo nome e quase ninguém fazendo ideia do que realmente acontece ali dentro. Enquanto muita gente acha que vigilante de condomínio chique vive uma vida tranquila, sentado no ar-condicionado só abrindo e fechando o portão, a realidade é outra. Pressão por postura perfeita, riscos reais de segurança, cobranças de síndico, empresa e moradores, e um nível de responsabilidade que não aparece nas fotos bonitas do folheto imobiliário. Neste vídeo, eu vou te mostrar, em detalhes, a vida real de um vigilante em condomínio de luxo. O que ele faz de verdade, como é a rotina de rondas e controle de acesso, os conflitos com moradores, as situações de risco, o lado psicológico, os direitos que muitas vezes não são respeitados e o que você, que é vigilante, síndico ou morador, precisa entender para não reforçar a injustiça de tratar quem protege como se fosse invisível. Fica comigo até o final, porque você vai terminar esse vídeo enxergando o condomínio de luxo com outros olhos. E se você é da área, vai se reconhecer em muita coisa e talvez até encontrar palavras para explicar para os outros tudo o que você passa por trás daqueles portões. Vamos começar pela imagem que a maioria das pessoas tem. Quando alguém ouve vigilante em condomínio de luxo, muita gente imagina um profissional tranquilo, em um ambiente organizado, com tecnologia, sem grandes problemas. Na prática, esse vigilante é o responsável por controlar o acesso de moradores, visitantes, prestadores de serviço e entregadores, conferindo autorização, identidade e regras internas do condomínio. Monitorar câmeras, portões, cercas, alarmes e garagens, atento a qualquer movimento suspeito. Realizar rondas a pé ou motorizadas pelas áreas comuns, subsolos, perímetro externo, muros e áreas menos iluminadas. Responder rapidamente a situações de risco, como tentativa de invasão, roubo de veículos, brigas, incêndio, desabamento, quedas e emergências médicas. Num condomínio de alto padrão, tudo isso acontece num nível de cobrança maior. O morador paga caro e exige que ninguém estranho entre sem autorização, que entregadores sigam rotas pré-definidas, que prestadores de serviço sejam identificados, cadastrados e, muitas vezes, escoltados até o local de trabalho. Que festas não virem confusão na portaria, na garagem, na piscina. Se algo falha, o primeiro nome na mira é o do vigilante, mesmo quando o problema veio de ordem do síndico, de falha de sistema ou de desrespeito do próprio morador. A rotina de um vigilante de condomínio de luxo é mais ou menos assim. Ele chega pelo menos 30 minutos antes do início da escala, troca de roupa no vestiário, pega rádio, colete, às vezes equipamento de comunicação extra e recebe o passaturno do colega. Informações sobre moradores em viagem, manutenção agendada, visitas esperadas, ocorrências do turno anterior. Na portaria principal, precisa manter postura impecável, uniforme alinhado, tom de voz firme e educado, atenção total ao fluxo de carros, pedestres e cargas. Não é só abrir portão, é conferir se o carro que entra realmente pertence àquele morador, se o visitante está autorizado, se o prestador de serviço pode circular sozinho ou precisa de acompanhamento. Nas rondas, o vigilante percorre corredores, garagens, playground, quadras, academia, salão de festas, piscinas, depósitos e áreas técnicas. Ele verifica se portões de acesso interno estão trancados, se não há porta de incêndio aberta, se não tem gente desconhecida circulando, se não há dano a patrimônio, se câmeras estão em ângulo certo, se luzes de emergência funcionam. Em condomínios de altíssimo padrão,
Muitas vezes, ele também precisa observar comportamentos suspeitos fora do condomínio. Gente rodando de moto, carros parados em esquina, gente observando portões e rotinas de entrada e saída. Esse trabalho exige uma mistura pesada de atenção constante, resistência física, muitas horas em pé, caminhando, subindo e descendo. Controle emocional, lidar com moradores irritados, discussões de vizinhos, exigências do síndico, pressão da empresa de segurança, capacidade de comunicação. Explicar com calma que um procedimento existe por segurança e não por antipatia. Mas tem um lado que quase ninguém vê: o peso psicológico de trabalhar do lado de fora, olhando para a vida de luxo do lado de dentro. Enquanto alguns moradores chegam em carros importados, voltam de viagem, fazem festa na área gourmet e falam alto no celular sobre investimentos, o vigilante muitas vezes vem de transporte cheio, mora longe, enfrenta 2 ônibus para chegar e sabe que o salário mal cobre as contas. Ele vê a diferença de tratamento. Quem é morador é chamado pelo nome: senhor, dona. Ele, muitas vezes, é chamado de segurança, porteiro, fulano, e às vezes nem um bom dia recebe. Essa diferença constante, dia após dia, também é uma forma de pressão. E aí entram os conflitos típicos. Morador que quer que abra logo o portão sem se identificar. Visitante que acha um absurdo ter que mostrar documento. Prestador de serviço que tenta burlar regra de horário, levando material fora de hora. Gente que tenta entrar no embalo de outro veículo sem autorização. Quando o vigilante cumpre o protocolo, muitas vezes é taxado de chato, complicado, arrogante. Quando flexibiliza demais, vira relapso e culpado se algo der errado. Agora, eu quero que você participe um pouco desse bastidor. Comenta aqui embaixo. Você trabalha ou já trabalhou como vigilante em condomínio de luxo? Ou convive com alguém nessa função? Conta, sem citar nomes nem lugar, qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou? Foi com um morador, com entrega, com invasão, com confusão de festa? Esses relatos ajudam a mostrar a realidade da categoria e podem virar pauta de próximos vídeos, explicando como lidar com conflitos, como se proteger juridicamente e como cobrar respeito sem perder o emprego. Voltando, a vida real por trás dos portões também tem outra camada, a dos riscos que o morador quase nunca imagina. Condomínios de alto padrão são alvo constante de quadrilhas especializadas. Gente que estuda a rotina de entrada e saída, que observa qual portão tem menos fluxo, que tenta se passar por entregador, prestador ou visitante, que testa a reação do vigilante com pequenos erros de procedimento, para ver se ele está atento ou se é relaxado. Nesses momentos, o vigilante precisa usar tudo o que tem de treinamento: olhar atento, checagem de dados, comunicação rápida com a supervisão, ação proporcional, chamar apoio, acionar polícia, negar acesso, tudo sem colocar moradores em pânico. Em muitos casos, é o vigilante que impede que uma simples entrada suspeita vire sequestro, invasão ou roubo em série. Só que essas histórias, quando dão certo, quase nunca aparecem em grupo de moradores ou em ata de assembleia. Fica registrado no relatório de ocorrências da empresa e, no máximo, vira um "ainda bem que estava tudo certo", sem que se reconheça que não era sorte, era trabalho técnico bem feito. Por trás da rotina, tem também a parte jurídica e trabalhista. Vigilante de condomínio de alto padrão. Trabalha, muitas vezes, em escala 12h36, noite e dia, feriados, fins de semana. Tem direito a adicional noturno, férias, 13º FGTS, intervalo para refeição e descanso. Em postos armados, completa ainda a responsabilidade de portar arma da empresa, com todas as exigências de reciclagem e controle da Polícia Federal. Em muitos condomínios, porém, há confusão.
Misturam função de vigilante com função de porteiro, controlador de acesso, recepcionista, sem ajustar salário e atribuições. O resultado é sobrecarga. O mesmo profissional tem que ser segurança, recepção, telefonista, concierge, às vezes até dar jeitinho em coisa que não é responsabilidade dele. Do lado da empresa de segurança, a ordem é clara: seguir contrato, cumprir postos, manter postura, evitar conflito, registrar tudo. Do lado do síndico, as cobranças são: não deixar faltar ninguém no posto, evitar reclamação de morador, dar sensação de segurança 24 horas. No meio disso tudo, o vigilante é cobrado de todos os lados. Se chama a polícia, exagerou. Se não chama, foi omisso. Se exige identificação, é chato. Se não exige, não cuida da segurança. A vida real por trás dos portões também é feita de pequenos detalhes do dia a dia. O lanche feito correndo no intervalo, muitas vezes interrompido por intercorrência. A necessidade de ir ao banheiro, que em posto sozinho vira quase uma operação de guerra. O frio da madrugada na guarita, o calor do meio-dia no pátio. O cansaço de quem pega transporte lotado antes e depois de uma escala de 12 horas. Tudo isso somado à responsabilidade de não baixar a guarda, nem por alguns segundos. Do ponto de vista de quem é morador, entender isso muda tudo. Quando você vê um vigilante te pedindo documento de visitante, te ligando para confirmar uma entrada, ou se posicionando com firmeza em um portão, não é frescura. É protocolo de segurança que protege você, sua família e seu patrimônio. Quando você trata esse profissional com respeito, facilita o trabalho dele. E isso volta para você na forma de um condomínio mais seguro, com menos falhas e menos brechas. Quando você desrespeita ou tenta passar por cima de regra, na prática está enfraquecendo a segurança da sua própria casa. Se você é vigilante e está vendo esse vídeo, talvez a principal mensagem seja: o seu trabalho tem um valor enorme, mesmo quando isso não aparece no salário ou no reconhecimento do dia a dia. Quanto mais você conhece seus direitos, seus procedimentos, seus limites e suas responsabilidades, mais protegido você fica, não só contra criminosos, mas também contra injustiças da própria empresa ou do condomínio. E quanto mais organizado você estiver em relação a documentos, registros de ocorrência, escalas e condições de trabalho, mais força você terá, lá na frente, para discutir salário, adicional de risco, jornada e até aposentadoria. Se este vídeo conseguiu te mostrar um pouco da vida real do vigilante em condomínio de luxo, por trás dos portões que ninguém vê, e te fez pensar diferente sobre quem está ali, dia e noite, cuidando da sua segurança enquanto quase não é visto, então ele já cumpriu uma missão importante. Agora eu te peço, se inscreve no canal Informação e Cidadania, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção. Se foi a rotina, os conflitos com moradores, a pressão psicológica ou a falta de reconhecimento, e compartilha este vídeo com outros vigilantes, síndicos e moradores, para a gente começar a construir uma visão mais justa e humana sobre quem protege os condomínios de alto padrão no Brasil.